Muito bem-vindos, amigos e colegas em sintonia com a sustentabilidade, especificamente para o tema da água, mais especificamente com a temática da água da chuva. Então nós vamos realizar esta nossa reflexão junto a esta localidade onde nós temos um depósito de água da chuva, uma nascente, a qual nós limpamos, escavamos até a laje, retiramos todo o lodo, e esta água então que representa a nossa fonte para o uso doméstico e também para a irrigação. Nós temos um sistema de irrigação instalado dentro da mata, um projeto talvez raro ou inédito de nós termos disponibilizado um sistema de aspersão dentro da mata para revitalização, para manutenção e também para criar uma ambiência diante de uma época seca ou diante de alguma falta de chuvas. Então vamos administrando esta água de acordo com a demanda e também de acordo com a curva de chuvas que vamos tendo. E neste nosso momento, com as alterações climáticas, o El Niño tendo influenciado, no nosso caso, positivamente. Tivemos um período de chuvas ao longo do segundo semestre de 2023, adentramos 2024 com menos chuvas, mas ainda com abundância e com o nosso reservatório estável, bem como os nossos reservatórios com tanques captando água dos nossos telhados. Então a nossa ideia originalmente foi de nós captarmos a água da chuva para o nosso uso doméstico, evitando assim todo e qualquer uso de água de fontes e principalmente as águas públicas, as quais sabedores todos de que as águas públicas estão altamente contaminadas com resíduos de venenos. Então vejamos qual a perspectiva de nós termos uma mudança neste quadro em que vivemos. As pessoas desconhecem o assunto e logo estão reféns desse estado então de resíduos aplicados neste nosso modelo sem sustentabilidade e equivocado com relação às práticas agrícolas. Infelizmente nós teremos enquanto humanidade uma longa jornada para uma consciência acerca do que é a natureza, do que é o ser humano e para a sua convivência, para uma vida integrada, para um viver integrado junto à natureza. Então, digamos, nós não dispomos de legislações que privilegiem, por exemplo, uma distância do uso de venenos e a presença de bairros ou a presença de cidades. Isto tem sido causa de muitos problemas de saúde pública, inclusive. Mas é importante que se diga, é importante que se fale, é importante que se pense acerca disso, para que as futuras gerações tenham uma outra forma de comportamento.
algo que a nossa atual geração encontra limitações e dificuldades pela falta de, obviamente, pela falta de conhecimento sobre isso que estamos então relatando e comentando. É importante que nós tenhamos instituições, e estas instituições, por meio de pessoas bem intencionadas, altruístas, começam a dispor de aplicativos e plataformas acerca das questões ambientais. Porque na base de todo o processo de evolução e de desenvolvimento das pessoas, do ser humano, das famílias, da sociedade, está o conhecimento, está a consciência do que seja esse processo e, de maneira especial, o elemento vital fundamental que é a água. Então, pelo simples raciocínio de que nós, em média, 70% somos compostos do nosso corpo físico de água, obviamente que toda a água que nós ingerimos e que nós utilizamos, ela vai repercutir diretamente no nosso funcionamento fisiológico. Daí a importância de nós pensarmos a ideia de cada qual, segundo as suas condições, implementar a coleta de água da chuva, por menor que seja o telhado, por menor que seja a calha, por menor que seja o depósito, nós vamos assimilando para esta modalidade, vamos aprendendo, compreendendo e naturalmente vamos implementando gradativamente, lógico, e que isto demanda da condição pessoal de cada um. Rever, quem sabe, prioridades, os investimentos, ao invés de investir na troca de um carro novo, nós investirmos em calhas, em tanques e implantarmos para a nossa própria seguridade, para a nossa própria saúde. Isto, de fato, representa um plano de saúde. Um abraço fraterno e até o nosso próximo encontro.